Olá meu amigo, olá minha amiga, como vai você que nos acompanha aqui em mais uma live? Hoje aqui o início foi meio tenso, né? Nós tivemos algum problema de conexão, mas já conseguimos entrar. Estamos aí novamente ao vivo para poder falar com vocês aí sobre Previdência do Servidor, mais especificamente sobre a obrigatoriedade de você ter que aumentar suas alíquotas de contribuição para servidores municipais e estaduais. Muita gente aí nos acompanhando já antes, né? Enviando seus questionamentos, enviando suas dúvidas. A gente tem falado, olha, coloca sua dúvida aqui na live, vamos lá para a live discutir o assunto lá, poder tratar e ver qual a opinião de todos e poder consolidar alguma coisa no sentido de estar discutindo essa questão de obrigatoriedade. Mas para iniciar o nosso assunto, é importante a gente voltar um pouquinho no passado, tá? Como assim voltar no passado? Lá em 1998, a emenda 20, ela vem e estabelece a necessidade de observância dos princípios do equilíbrio atuarial e do equilíbrio financeiro pelos regimes próprios de previdência de servidores estaduais e municipais da própria União. O pessoal está dando boa noite aí, o nosso amigo Reinaldo, a Zenaide, boa noite para todos aí que estão nos acompanhando, né? Como eu dizia, e aí ela trouxe essa obrigatoriedade. Mas essa obrigatoriedade vem assim, o regime próprio, lá no caput do artigo 40, o regime próprio deverá observar os princípios do equilíbrio atuarial e financeiro, né? Os princípios do equilíbrio atuarial e financeiro. Só que isso ficou em aberto. Quando isso ficou em aberto, devolve-se à Previdência a sua natureza de seguro. Ok, perfeito. Ela deixa de ter benefícios pagos como se fossem prêmios, né? Como era até então, já que se aposentava por tempo de serviço. Mas ainda ela diz que tem que ter um equilíbrio, ela diz que tem que ter contribuições, mas ainda assim fica em aberto. E isso faz com que sejam estabelecidos valores de contribuição que nem sempre são possíveis ou permitem que se haja equilíbrio ou que se alcance esse equilíbrio. E aí, quando você dilui esse valor no longo prazo, né, acaba vendo que fica uma obrigatoriedade de aporte muito grande no final. Pois bem, aí vem 2003, a emenda 41, e a emenda 41 vai lá e ela coloca claramente no artigo 149 que os estados e municípios têm que instituir contribuição de seus servidores, e essas contribuições não podem ter alíquota, não podem ter percentuais inferiores ao do servidor público federal, ao do servidor público federal. Então ela impôs a estados e municípios a obrigação de cobrar a mesma alíquota que a União cobra de seus servidores federais. E aí, naquela época, a Constituição não trazia alíquota. Então, a lei, primeiro no MP, claro, depois a lei 10.887 estabeleceu que a contribuição dos servidores federais seria de 14%. Tá? Aqui, ó, só uma interrupçãozinha, o Cristóvão está avisando que lá em Varriçai, no Rio de Janeiro, minha terra, né, Rio de Janeiro, aprovou lei municipal majorando a alíquota para 14% a partir de 1º/3. É importante. Já vamos falar sobre a necessidade de lei municipal. Para quem não sabe, né, eu fui minha terra, eu sou carioca, apesar de morar em Mato Grosso há 39 anos, mas eu sou nascido no Rio de Janeiro. Bom, e aí o que acontece? Veio essa obrigatoriedade. E a lei, como eu disse, 10.887 estabeleceu que a alíquota seria de 11%. Essa discussão, ou essa imposição constitucional, ela foi parar no Supremo. E o Supremo falou, não tem constitucionalidade nenhuma em dizer que estados e municípios têm que ter, no mínimo, a mesma alíquota que é praticada dos servidores federais, porque está preservando o equilíbrio atuarial e financeiro. Pois bem, aí agora a emenda 41 vem e mexe de novo, né? Na verdade, houve uma tentativa por medida provisória ali no final de 2016, 2017, né? Onde o governo federal tentou aumentar a sua alíquota para 14%, criando inclusive tetos, enfim. Essa medida provisória, se eu não me engano, a medida provisória 805, ela foi derrubada pelo Supremo, né?
E aí não conseguiu. E agora a emenda 41 veio, reforçou, né, manteve a obrigatoriedade de instituir a mesma alíquota. Tem uma exceção, a gente vai falar dela, né? Mas se você for ver lá o artigo 9º da emenda, ele fala que os servidores municipais não podem ter alíquota de contribuição. Os servidores municipais e estaduais não podem ter alíquota de contribuição menor do que a do servidor federal. E aí ela inovou, porque lá no artigo 11 da emenda ela foi e colocou que a alíquota do servidor federal seria de 14%. Isso trouxe uma nova controvérsia bastante interessante, eu vou falar dela. Milagres, no Ceará, segundo o José Itamar, também já protocolou hoje na Câmara o aumento para 14%. Né? Aí está todo mundo no Brasil afora fazendo. Bom, mas essa inovação, como eu dizia, de botar lá no artigo 11 para 14%, ela gerou alguma controvérsia. Mas, primeiro, eu queria colocar o seguinte: a emenda, além desta, ela trouxe um outro permissivo. E que outro permissivo foi esse? Lembra, lá em 2003, estabeleceu-se que a alíquota do servidor estadual e municipal não poderia ser menor do que a do servidor federal. Agora, a emenda 103, ela diz o seguinte, ela mantém isso. Olha, a alíquota do servidor estadual e municipal não pode ser menor do que a do servidor federal. Salvo, veio uma ressalva. E que ressalva é essa? A ressalva de que, em se tratando de regime próprio municipal ou estadual que não tenha déficit atuarial, olha só, que não tenha déficit atuarial, permite-se que seja instituída ou seja cobrada a alíquota menor do que a do servidor federal, mas a alíquota não pode ser menor do que a cobrada pelo INSS, então ela traz uma ressalva. Só que ela também deixa bem claro o seguinte: o que é, ou melhor, o que ela não considera, o que ela não aceita como não ter déficit atuarial. Ela diz que se você fez segregação de massa, você não pode dizer que não tem déficit atuarial. O que é segregação de massa? Você vai lá, divide em 2 grupos, né, a sua massa de servidores, e o grupo num fundo que vai acabar, né, porque aqueles servidores não vai haver ingresso de novos servidores. Então ele tende a acabar. E no outro que vai ficar fazendo no início só capitalizar, guardar recursos, para que lá na frente ele sobreviva de uma forma capitalizada. Só ter isso por si só não é considerado pela emenda 103 como não ter déficit, tá bom? Então é preciso que efetivamente o seu cálculo comprove que você não tem déficit atuarial. Segundo alguns, no Brasil nós temos aí em torno de 2.500, 2.600 regimes próprios, dos quais menos de 50 não tem déficit atuarial, tá? Então só esses menos de 50 que poderiam ter essa alíquota diferente, tá bom? Antes disso eu queria fazer 2 convites para vocês, né? Hoje, antes de eu avançar, né? Hoje nós atingimos a marca de 3.000 seguidores aqui no Instagram. Então eu queria pedir para vocês, né? Claro, óbvio, se acharem importante, convidem colegas, convidem amigos para nos seguirem aqui no Instagram, para estarem participando das lives. Se você quiser aí printar a tela, quiser gravar um pouquinho da nossa live, fique à vontade. E aí compartilhando no seu stories, no seu feed, marca a gente lá, tá? Pra gente ver que a gente tá podendo cada vez mais avançar em termos de discussão previdenciária, discussão de regime próprio, tá? Essa é a nossa maior intenção. Então, quanto mais pessoas a gente tiver aqui discutindo o assunto, melhor. E a gente já institucionalizou a nossa live de terça-feira à noite, né? 8 horas da noite, horário de Brasília, sempre com o tema de regime próprio. Aproveitando, já queria convidar os senhores, né, para amanhã, às 10 horas, horário de Brasília, lá no Instagram do Grupo Atami, nós vamos estar fazendo uma live também, falando sobre os impactos do Covid-19, né, do novo coronavírus, nos regimes próprios. E tem coisa importante lá, porque no Senado se discute, ou melhor, a Câmara já aprovou e o Senado está discutindo um projeto de lei onde isenta os municípios do pagamento da contribuição patronal. Isso é muito importante, tanto para o equilíbrio quanto inclusive para o pagamento dos benefícios. Mas isso é coisa para amanhã. Vamos voltar aqui.
Bom, então nós entendemos um pouquinho do contexto de que tudo levou tudo a acontecer. E aí a gente chega nessa inovação, como eu dizia, né? Aqui, ó, Socorro Dizendo já fez, a Ana Maria perguntou qual o Instagram, aqui no nosso Instagram, amanhã no Instagram do Grupo Atami, hoje aqui no Previdência do Servidor, né? O Marivaldo, pergunta: gostaria de saber se os aposentados de regime próprio terão que contribuir também de agora em diante. Sempre tiveram, tá, Marivaldo? Sempre tiveram não, né? Desde 2003 eles são obrigados a contribuir com o mesmo percentual pago com o mesmo percentual destinado aos ativos. A diferença é que de 2003 até agora a Constituição, com a adesão do Supremo, de 3105, dizia que pagava só sobre o que excedesse o teto do INSS. Agora, a Constituição autoriza, né, que os regimes próprios que têm déficit atuarial reduzam essa base para tudo que supera um salário mínimo, ok? Aí o Francisco pergunta ali: o RPPS para aplicar o artigo 11 da emenda é obrigado a editar uma lei em nome de entes federados? É justamente sobre isso que eu ia falar, Francisco. Novamente o José Itamar: isenta não, suspende o repasse da patronal. Isso, tá certo. Obrigado por me corrigir, Itamar. Ele não isenta, né? Ele suspende porque lá na frente vai ter que pagar, mas faz isso, se eu não me engano, até dezembro, né? Então é muita coisa, né? Aqui o Everton falando também que Guarujá já mandou o seu projeto, mas não veio qual foi a alíquota, só falou que majorou, né? Bom, mas vamos lá. Francisco, era justamente sobre isso que eu ia falar. Quando veio o artigo 11 na própria emenda e elevou para 14, muita gente interpretou o seguinte: olha, eu sou obrigado a fazer uma lei local aumentando a alíquota de 11 para 14, ou o fato de a Constituição dizer que eu tenho que fazer 11 e ele tem que fazer 14, e ela mesmo já estabelecer que é o 14, já não é suficiente para que eu possa dizer que vai valer 14. Veja só, senhores, o Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento muito rígido sobre a questão que envolve os princípios tributários. Dentre os princípios tributários, tem dois que nos interessam aqui. O primeiro, da legalidade; o segundo, o da noventena, tá? O princípio da legalidade, ele nos diz que você não pode instituir ou majorar tributos sem edição de lei. E o princípio da noventena diz que ele só pode ser exigido 90 dias depois da lei, depois da publicação da lei que o instituiu. Então, veja só do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma situação onde nós temos princípios tributários que são considerados pelo Supremo, inclusive com decisões recentes, como direitos fundamentais de qualquer pessoa, né? Dentre as quais se inclui o servidor público. Então, não pode a Constituição, ainda que por emenda, restringir esse direito, tirar esse direito, porque direito fundamental é cláusula pétrea, né? O que acontece? Como ela é cláusula pétrea, você, para mim, é obrigado a cumprir os princípios tributários, ou seja, editar a sua lei local e também cumprir a noventena. Bruno, mas não tem razão de ser. Opa, claro que tem. Além da questão que envolve os princípios, tem mais duas questões importantes. A primeira: a Constituição, ela não diz que você tem que cobrar 14. Ela diz que você vai cobrar, no mínimo, aquilo que é exigido do servidor federal. Ou seja, ela diz lá: não poderá ser exigido do servidor estadual ou municipal menos do que é exigido do servidor federal. Isso significa o quê? Significa que eu posso cobrar mais, não é isso? Realmente é isso. Pois bem, como é que eu defino se é mais ou não? Cálculo atuarial primeiro, é claro, né? E a partir daí, você tem que botar na lei. Então já tem um motivo para ter lei. Raquel, deixa eu ver se eu volto aqui. Você mandou uma pergunta, ver se eu consigo emendar aqui. Professor, como ficou a alíquota patronal no município? Já possui plano de equacionamento e correção da alíquota normal, mas suplementar já é superior a 14. Veja só, para efeitos de cumprimento da lei 9717, o que vale é a alíquota normal, tá? Então, se a sua alíquota normal é inferior a 14, você tem que aumentar ela também, tá bom?
Aí o Herbert fala aqui, ó, a elevação, ele explica lá, a elevação foi para 14, foi aprovada em uma sessão e a Câmara suspendeu o expediente até dia 30. Talvez não teremos a alíquota de 14 vigorando 31 de 7. Será que a portaria 1300 será prorrogada? Com relação à prorrogação da portaria, eu não sei dizer, eu acho que isso aí deve estar sendo discutido lá, está no radar do Ministério, mas essa discussão que você está fazendo aí, Herbert, eu queria guardar ela um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais na frente, tá? Vamos avançar um pouquinho mais ainda no que a gente está falando da obrigatoriedade de você fazer lei. A Desanil fala que para implantar esse desconto previdenciário precisa fazer assembleia com os servidores inativos. Quando temos déficit, não tem assembleia nenhuma com o servidor inativo. Isso aí é um projeto de lei que tem que ser aprovado na respectiva Câmara ou Assembleia, tá? Mas vamos lá. E é 14 independente de você ter déficit, tá? O que muda o déficit autoriza você descer a base de cálculo e não mexer na alíquota. Então, como eu dizia, você tem que fazer no mínimo 14. Então pode ser mais, pode ser mais. Outra coisa, o artigo 11, ele é claro, os 14% são para servidores federais, tá? Então, além do argumento jurídico que diz que você tem que observar a legalidade tributária, além do argumento de Gisele fala, o princípio está no artigo 149? Não, Gisele, eles estão lá no 150, se eu não me engano, ou 155, tá? Além de você ter que observar os princípios tributários, você tem a questão de que pode ser mais do que 14, de que o artigo 11 é destinado aos servidores federais, como várias partes da emenda, né? Há algum conflito com a lei eleitoral que impede a modificação? Também vou falar disso mais à frente, tá, Francisco? Inclusive, semana passada nós demos um parecer aí para a Neprem sobre esse tema. Mas vamos lá. Então, a meu ver, o fato de a emenda ter aumentado, ter elevado a alíquota para 14% para o servidor federal, não aplica automaticamente para os servidores estaduais e municipais. Aqui, ó, o Júnior fala, ó, professor, aqui na minha cidade aprovou a lei de 14%, foi sancionada no dia 12 de fevereiro e aplicada já em 1º de março, sem cumprir a noventena. Isso pode? A meu ver, não. Se foi 12 de fevereiro, teria que cumprir a noventena. É que, como eu ia dizer, né, tem muita gente discutindo o fato de que, como passou a emenda em novembro, e a emenda dizia que a partir de 1º de março valia para o servidor federal e não pode ser menos que o servidor federal, muita gente entendeu que a aplicação era automática, não precisava de lei local nem noventena. Bom, porque a noventena estaria sendo cumprida de novembro, de 13 de novembro até 1º de março. Para mim, precisa de lei local, precisa de noventena local, tá? Sem elas, não tem como, tá? Uma outra questão importante, a portaria 1348 não é um salvo-conduto para os senhores. Hoje, o gestor previdenciário que ainda não aumentou sua alíquota já está em débito. Não tem lei aprovada, já está em débito. Em débito com quem? Com o ordenamento constitucional. É óbvio que ninguém vai achar que passou 13 de novembro, dia 14 tem que estar tudo aprovado. Não, não é isso. Mas deveria ter enviado, né? A portaria só quer dizer que o Ministério da Economia não vai sancioná-lo antes de 31 de julho e sancioná-lo como? Não concedendo CRP se você não tiver com a lei vigente, ok? Bom, aí eu já quero aproveitar para começar a responder algumas perguntas que eu recebi antes, inclusive, da nossa live, tá? Primeiro, no direito tributário tem duas noventenas, tem a noventena e tem a noventena anualidade, vamos falar assim, né? O que acontece? Na noventena, você precisa esperar os 90 dias e ainda 90 na anualidade, você tem que ser 90 dias antes do fim do exercício e só pode cobrar no exercício seguinte. Isso acontece para a noventena da contribuição do servidor? Não acontece, tá? Por que ela não acontece? Porque lá a exigência de que ela seja cobrada no exercício seguinte não aplica-se a contribuições sociais, dentre as quais figura a contribuição previdenciária. Então, é a noventena simples, 90 dias após. Publicou sua lei hoje, você tem 90 dias
daqui a 90 dias você pode começar a cobrar, tá bom? Outra coisa importante, antes de eu responder as duas perguntas aqui que vieram, no mínimo 90, você pode fazer mais, tá? Se tiver prazo, quiser pôr prazo, você pode pôr 100 dias, porque se você for ver, passou 13 de novembro, passou a valer 1º de março, deu mais de 90 dias, né? No caso do servidor federal. Mas é no mínimo 90, não tem que ser 90, né? Lá na Constituição fala que ela não pode ser exigida 90 dias antes da publicação da lei. Antes de 90 dias da publicação da lei que a instituiu. A Raquel pergunta aqui: embora a contribuição patronal de natureza financeira não precise seguir a noventena, o PL disponibilizado pela SPS sugere que haja noventena também para essa contribuição. É possível? Deve haver, inclusive. Por quê? Para você não ter o desequilíbrio, né? Você vai ter o seu servidor fazendo 11 e a noventena, ou melhor, você vai ter o seu servidor fazendo 11 e a União já fazendo, ou melhor, e o patronal já sendo 14. Por mais que permita-se isso, você tem que justificar isso atuarialmente. A única forma de você não ter 100% uma justificativa atuarial é só se for igual, né? Mas você tem que dizer por que a contribuição normal ela está maior do que o mínimo, né? Tem que estar justificada atuarialmente. Então, por isso que é ideal que se busque a noventena. O William fala que ainda é necessário debater com o Conselho Curador sobre a alíquota, e aí se o projeto ser enviado ao Legislativo para aí sim a aprovação da alíquota. Isso vai depender do que diz a sua legislação, né? A sua legislação diz que esse tipo de matéria deve ser submetida ao Conselho. Por exemplo, no estado de Mato Grosso diz. O estado de Mato Grosso tem um Conselho de Previdência, não um Conselho Curador, que define políticas previdenciárias. Então nós tivemos que passar lá a lei para ser aprovada, tá? Aí vem aqui a socorro. A lei precisa ser aprovada até quando? Essa é a outra indagação, né? Aí o Marivaldo pergunta: é preciso esperar que a Assembleia Legislativa dos Estados aprovem primeiro? As câmaras têm autonomia de já enviar projeto de alterações? Sim, não precisa. O Estado aprova do Estado. O município aprova o seu na Câmara. O município pode fazer primeiro que o Estado, não tem problema nenhum. Aí vamos lá, Socorro. Essa era a sequência que eu ia dar na minha fala lá atrás, né? Precisa estar aprovada até quando? A portaria 1348 diz que em 31 de julho de 2020 vai ser exigida que esteja vigente a lei que adequou as alíquotas, né? A Constituição diz que a nova alíquota não pode ser exigida antes de 90 dias, ou melhor, em menos de 90 dias após a publicação da lei que a majorou. Pois bem, isso tem gerado algumas dúvidas, mas permite duas interpretações. A primeira, né, que está sendo a mais muita gente está com ela, dizendo que a alíquota tem que estar vigente, mas ela também permite uma interpretação muito interessante, que é a interpretação que diz assim: se você manda no seu projeto, e o seu projeto diz o seguinte: esta lei entra em vigor na data da sua publicação, mas a nova alíquota só será exigida depois de 90 dias, a lei já está vigente e você está respeitando a noventena. Então, nesse caso, você estaria cumprindo sim a portaria, porque ela pede a vigência da lei que adequou a alíquota e não a cobrança efetiva da alíquota. É óbvio que isso ainda depende de maiores esclarecimentos, né? Se vai valer vigência de lei ou cobrança efetiva para efeitos da portaria 1348. Mas é possível sim esse tipo de interpretação. E isso no passado, em 2003, muita gente fez, tá? A lei ela entrou em vigor, né? Na data da publicação, mas só se exigiu a alíquota majorada 90 dias depois e foi considerado válido, ok? Aqui o Cristóvão diz que Varriçai não cumpriu a noventena municipal, entendeu que a emenda já previa, você entende o contrário, mas existe outra interpretação que não é a sua. Sim, como eu disse, agora tem um detalhe, se eu não me engano, foi falado que Varriçai encaminhou o projeto. Pera aí, você entende que um princípio tributário aplica, que é o da legalidade, por isso você mandou lei, mas o outro, noventena, não aplica? A outra interpretação diferente da minha diz que você não precisa ter lei local e que a alíquota vale para você a partir de 1º de março, independente da lei local, porque a noventena está sendo cumprida pela Constituição.
Aí, quer me parecer que vocês entenderam que só um princípio não aplica, e não os dois. Tá? Aí não tem jeito. Aí desculpa, mas eu acho que nem quem defende a outra linha vai conseguir defender que aplica um princípio e não aplica o outro, já que não existe hierarquia entre eles, tá bom? Agora, como eu dizia, então, é possível sim, é perfeitamente cabível a interpretação de que você botando na sua lei, que esta lei entra em vigor na data da sua publicação, mas os 14% só serão exigidos 90 dias depois, estaria suprindo o que exige a portaria. Óbvio, né? Essa é a minha interpretação, tá? Esta é a minha interpretação. Isso vai depender de como o Ministério vai aprovar, vai interpretar. A Gisele pergunta aqui: e se a Câmara não aprova o anteprojeto? Como deve agir o município nesse caso? Veja só. Antes disso, o Márcio pergunta: não aplicação da noventena abre espaço para questão judicial? Claro, para mim abre espaço. Nulidade, no mínimo para devolver o que exigir antes dos 90 dias, tá? O que receber cobrar antes dos 90 dias. Mas, Gisele, você já até me fez essa pergunta no Face e eu te dei uma resposta, mas antes da resposta que eu te dei, hoje eu estava assistindo no canal da APPrev, Associação dos Regimes Próprios lá do Paraná, que inclusive eu indico, é presidida pelo nosso amigo Márcio. Muito, muito boa associação, tem feito grandes eventos. Em janeiro ela fez um grande evento e as palestras estão lá no canal dela. Nós também respondemos algumas dúvidas e lá no YouTube, no canal deles também tem essas dúvidas. E aí uma novidade, tá? Avisa os seus amigos, você que também não conseguiu pegar a live completa, vou salvar nos próximos dias essa nossa live também lá no YouTube para ficar disponível para quem quiser assistir. Mas voltando aqui, Gisele, o que acontece? Foi feita essa pergunta lá na palestra do Dr. Leonardo Rolim, ele ainda era o secretário de Previdência. Antes dele responder, meu amigo Márcio, presidente da APPrev, falou: olha, não é questão da Câmara querer ou não aprovar. Eu já fui vereador, falas do meu amigo Márcio, eu já fui vereador. E nós, quando tomamos posse, juramos, tá? Cumprir a Constituição. Isso é uma obrigação constitucional. Então ele não tem que discutir, tem que aprovar. O Leonardo, quando respondeu, ele disse o seguinte: então, extingue o seu RPPS, porque você não quer cumprir as regras, extingue o seu RPPS. Bom, veja só. Se a Câmara não aprova, o que vai acontecer? Município irregular, Tribunal de Contas pode tomar providência. Estou vendo aqui a Socorro dizendo que não cabe ao Ministério, mas cabe ao TCE, não cabe ao Ministério providência, mas ele pode deixar sem CRP, deixar sem transferências voluntárias, né? Mas antes de tudo, você também pode, e aí tem que falar, é meu dever, né? Discutir judicialmente também a possibilidade de impor essa sanção diante da faculdade que o Poder Legislativo tem de fazer ou não. E aí a discussão vai ser justamente o que o Márcio falou. O Poder Legislativo Municipal pode descumprir a Constituição Federal? Vai ser uma grande discussão judicial, né? O que não pode é o município tem que tomar suas providências para tentar fazer a Câmara aprovar, tá? Meu amigo Adilson, também presidente da APEP, ANEP, grande amigo, também grande associação, a Associação dos Regimes Próprios de Pernambuco, e a ANEP, que é a Associação Nordestina de Regimes Próprios, também trabalhando ferrenhamente lá pelo crescimento dos regimes próprios. De vez em quando a gente dá um pitaco lá no grupo deles lá sobre alguns temas polêmicos, né? Ele, inclusive, que adiantou algumas discussões que nós estamos tratando aqui, ele lembra aqui, ó, só reforçando, pela portaria a lei pode ser sancionada e publicada até 31/7, cumprindo a noventena sendo cobrada em novembro. Pois é, se você adotar aquela tese que eu falei, que basta a publicação, ok, né? E botar lá, mas você tem que botar lá. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Pode ser, é um caminho sim. Raquel, o município pode fixar que nos 90 dias que antecede a obrigatoriedade da alíquota patronal, que o plano de equacionamento atualmente em vigor seja revisto? Pode, até porque ele tem a obrigação de apresentar um plano viável, né? Um plano sustentável, já que ele tem que cumprir também a regra do equilíbrio atuarial e financeiro até 31 de julho. Conheço um município que já está em 11+11 e não quer ir para 14+11. 14+11 não tem como.
Tem que ser 14 mais 14, tá? A não ser que 11 que você esteja falando é suplementar. Mas se não for suplementar, é 14, 14, servidor, município. Agora, se é 14, 11 mais 11, normal e suplementar, também não tem como. A normal tem que ir para 14, não tem saída para ele, a não ser que ele não tenha déficit atuarial. O Marcos está perguntando aqui, tá chegando agora, né? Aí ele fala, a implantação da alíquota impõe obrigatoriamente tutorial. O aumento para 14 não, tá? Você pode fazer a lei, é óbvio que o ideal é você apresentar, né, seus números atuariais, mas só aumentar de 11 para 14, 12 para 14, o que você faz hoje, passar para 14, você não precisa apresentar o tutorial, porque é uma obrigação constitucional. Agora, você precisa, não esquece que a portaria 1348, ela também impõe a obrigatoriedade de que você faça demonstre, né, que o seu regime tem equilíbrio atuarial financeiro já de acordo com o novo conceito da emenda 103, tá bom? Não esquece disso, porque isso é muito importante, porque também tem esse prazo aí. Lá atrás eu falei que eu ia falar sobre as implicações eleitorais. Então, assim, caminhando já para o fim da nossa live, eu queria dizer que, como eu citei, alguns já tiveram acesso, na semana passada eu emiti um parecer sobre isso, tá? O que diz a lei eleitoral? A lei eleitoral estabelece um prazo, ou melhor, a lei eleitoral, lá no seu artigo 73, ela traz vedações aos agentes públicos, né, com o objetivo de que eles não tenham ganhos eleitorais. Dentre essas vedações, ela determina um prazo lá, dizendo que nesse prazo não podem ser concedidos reajustes aos servidores públicos que impliquem ganho maior do que a reposição das perdas inflacionárias. Pois bem, a lei eleitoral não fala de aumento de despesa de pessoal. Ela fala de aumento que implique em ganho financeiro para o servidor. Ok. Então, isso significa que aumentar a alíquota de contribuição do servidor não dá ganho financeiro para ele, não. Pelo contrário, né? Dá perda. Assim sendo, você só aumentar ou só adequar a sua alíquota a 14 não implica em descumprimento da legislação eleitoral. Então você pode fazer isso depois do prazo eleitoral, não tem problema nenhum, tá bom? Agora, nesse mesmo parecer, não é o objetivo aqui, a gente trata em outra live, mas eu coloco ressalvas sobre a progressão ou a alíquota progressiva, tá? Mas isso aí a gente vai deixar para uma outra live, a alíquota progressiva, para a gente poder falar dela especificamente, porque ela é uma grande novidade para os regimes próprios, né? O Herbert fala aqui, ó, na última palestra que ele participou lá no Tribunal de Contas de São Paulo, o Narlon também era palestrante. Perguntei se poderia aprovar a lei com data de vigência após 31/7. A resposta foi que não pode, publicação. Claro, mas você perguntou se a lei poderia viger depois de 31/7, pelo que eu entendi. Se for isso mesmo, lógico, ela não pode viger. O que eu estou dizendo é o seguinte, a lei entra em vigor na data que você publicar. Porque hoje, quando você faz uma lei, você pode botar na lei o seguinte, olha, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esta lei entra em vigor 90 dias depois da sua publicação. Isso é diferente, tá? Uma coisa é eu escrever na lei assim, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos, ou melhor, entra em vigor na data da sua publicação, mas a nova alíquota só pode ser exigida depois de 90 dias. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu escrever na lei que a lei entra em vigor 90 dias depois, porque aí é toda a lei, tá? É diferente. Tem um joguinho de palavras aí, mas tem, tá? Então assim, mas é óbvio, volto a repetir, isso vai depender de como vai ser a interpretação levada a efeito pelo próprio Ministério, né? A nosso ver, é perfeitamente possível que a lei tenha vigência hoje, ou melhor,
que você faça uma lei dizendo que ela entra em vigor em junho, respeite a noventena, ou seja, os 14%, só serão cobrados depois de 31 de junho, né? E esses 14%, ou melhor, e esse desenho que foi feito, ele não infringir as regras atinentes à portaria 1348, tá? Mas volto a dizer, isso é a minha interpretação, vai depender do que o próprio Ministério da Economia vai entender, ok, gente? Bom, eu vou encerrando por aqui. Antes, eu queria lembrar vocês, lhes fazer 2 convites. O primeiro, para amanhã, às 10 horas, horário de Brasília, tá? Para você poder nos acompanhar lá no Instagram do Grupo Atami, nossa live falando sobre os impactos do novo coronavírus nos regimes próprios, ok? Outro convite, toda terça nós estamos aqui às 20 horas de Brasília falando de um tema de regime próprio. Quer saber de alguma coisa? Manda pra gente, a gente põe aqui na live e todos nós vamos participar, ver o que está acontecendo aí no Brasil inteiro. Essa interação é fantástica, essa interação é muito boa, eu gosto de ver, ó, uma cidade fez assim, a outra fez de outro jeito. Não esquece, ó, galera, põe aí, ó, tô de tal lugar acompanhando você, aqui da... Obrigado, Cristóvão, aí pelos parabéns. Acompanhando você aqui do Nordeste, do Norte. Pode colocar aí que a nossa ideia é justamente essa: socializar a discussão sobre regime próprio. E não esquece, printando aqui, acompanhando a gente, socializando, marcando, colocando sua história no seu feed, essa live, marca lá o Previdência do Servidor e convida seus amigos também para nos seguirem, para a gente poder cada vez mais estar discutindo os assuntos atinentes ao regime próprio. Não esquece também, nos próximos dias, essa live vai estar disponível. Opa, deu um probleminha aqui, mas nós já voltamos, né? Lembre-se que esta live nos próximos dias vai estar ao vivo lá no nosso canal, ou ao vivo não, né? Vai estar também disponível no nosso canal no YouTube. Também convido a galera para seguir lá, Previdência do Servidor, e aí você vai poder assistir e acompanhar. Um abraço para todos e mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima terça-feira ou até qualquer outra discussão que nós venhamos a ter. Até logo!